a todos. Hoy tenemos un webinar especial. Lamentablemente Mariana no nos puede acompañar, está volviendo de un taller en Belice, está en viaje, pero les manda sus saludos y les da también la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, que es la doctora Isabela Aleixo. Nos va a plantear el tema principal del día de hoy, que son los patrones fenológicos y la mortalidad de los árboles de tierra firme en la Amazonía central. Gracias, Isabela, por aceptar la invitación. Estamos encantadas de tenerte. Es la primera vez que tenemos un invitado de Brasil, y como tenemos un enfoque regional, siempre es bueno tener todas las visiones de los distintos países que integran el programa, ya sea desde el sur, del Caribe y del norte de América del Sur. Consideramos desde ya que tu aporte para hoy va a ser muy importante, y les comentamos que para escuchar, digamos, la presentación en español, se tienen que unir al canal debajo en interpretación. Deben cambiarse ese canal para escucharla en español, pues ella va a disertar en portugués. La doctora Isabela Aleixo, no sé si lo estoy pronunciando bien, espero que sí. Es ingeniera forestal con doctorado en ecología por el Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonía, el INPA. Nació en Minas Gerais y vive en la Amazonía desde hace 12 años, donde desarrolla investigaciones en las áreas de ecología forestal, cambio climático, fenología, silvicultura y ciclos biogeoquímicos. Su investigación está centrada en la evaluación y comprensión de los procesos ecológicos y los mecanismos de los ecosistemas en la Amazonia, incluyendo el monitoreo fenológico y la mortalidad, así como experimentos de enriquecimiento de CO2 al aire libre, la manipulación de nutrientes del suelo forestal y la dinámica de los bosques en el contexto del cambio climático. Participa en proyectos que hacen hincapié en la generación de conocimientos científicos para la silvicultura, la recuperación de zonas degradadas y la conservación del ecosistema forestal, así como en la modelización de los ciclos del carbono y del agua a escala mundial. Hoy nos hablará sobre sus investigaciones acerca de la fenología en bosques amazónicos, el efecto del cambio climático sobre este proceso y la importancia del monitoreo a largo plazo. Tienes la palabra, Isabela. Eu agradeço o convite para participar desse evento super importante. Quero dizer que estou muito honrada de estar aqui e eu fiz uma apresentação para mostrar para vocês. Eu posso compartilhar minha tela? Podes. Sim, podes compartilhar. Podes, Isabela. Acho que é. Pronto. Conseguiram? Estão vendo? Conseguem ver o meu mouse, inclusive? Agora está. Está pronta. No. Eu posso Sí, vê-la. ahí está el mouse. Ahí está. ¿Sí? Está. Está en la esquinita Perfeito. Então tá bom. Como eu já fui apresentada, eu sou engenheira florestal, trabalho na Amazônia e fiz o meu doutorado na área de fenologia e silvicultura. Então é essa parte que eu vou apresentar agora para vocês. A minha apresentação ela está toda em português, mas vai ter uma tradução simultânea. Espero que todos entendam. Mas caso fique alguma dúvida, vocês podem me interromper a qualquer momento, que eu estou à disposição para trocar ideia com vocês, tá bom? Então, aqui eu trago inicialmente uma foto, uma fotografia tirada em uma torre de observação fenológica. Essa foto foi tirada aqui na Amazônia Central. E aí, nessa foto, a gente consegue ver que existem diferentes tipos de verde nas copas e também algumas copas que estão completamente sem folhas, né? Como essas duas aqui em destaque. A gente também consegue ver algumas partes aqui com árvores que estão com flores, né? É uma parte vermelha, a gente consegue observar. E só um segundinho, tá cortando a minha tela.
Perdón, E Isabela, perdón, disculpa un segundito. ¿Todos escuchan en español? Ahora a la traductora se le cortó la Por transmisión. eso, Tiene por Sí, problemas. eso, al perdón. principio sí No, escuchaba en español, ahora no. no, estoy escuchando en portugués. No sale en español. En portugués. Gracias. Aguarden un segundito, por Un favor. segundito, sí. Só um segundo, Isabela. Só para que a tradução possa ser feita bem. Acho que a tradutora caiu. quando estiver pronto, Sí. vocês podem me Sí, falar se que eu escucha. continuo. ¿Nos avisas? ¿Nos escuchás? Eu escuto você. ¿Sí? Só um Sí, bocadinho. ¿Puede continuar, José? Pode ser. Então, isso acontece porque, principalmente nas florestas tropicais, as condições favoráveis, elas acontecem em qualquer época do ano. É diferente das florestas temperadas, onde em algum momento é muito frio, e alguma coisa acontece onde todas as folhas perdem, as copas perdem as folhas ao mesmo tempo. Então, na floresta tropical, onde a gente está inserido, na Amazônia, as condições favoráveis acontecem a praticamente todo ano. Então, essa diversidade de padrão fenológico pode acontecer em qualquer momento, tanto a floração quanto a perda de folhas. Então, assim, o que que é a fenologia? É justamente o estudo desses ciclos periódicos, dos seres vivos e a relação desses ciclos com outros fatores. Então, quando as copas estão com folhas novas, sem folhas, com flores, a fenologia estuda isso dentro da botânica, né? Mas ela também pode estudar alguns ciclos, como migração de pássaros, de baleias, isso em outras áreas da biologia. Então, hoje a gente vai falar da fenologia em termos biológicos relacionados à vegetação. Então, com esses estudos fenológicos, a gente pode desenvolver, pode conter informação sobre os momentos que as plantas estão em cada fase de vida. Então, aqui eu mostro para vocês um gráfico de uma série temporal de 1974 até 2015, onde a gente pode observar em vermelho as flores, né? Então, a duração é o número de meses que ela tem flores. Em verde, o número de meses que ela tem frutos. Em azul, que ela está sem folhas. Ou em preto, que ela tem folhas novas. Se todo mês a gente for em campo para observar as copas, no caso aqui, essa série temporal é dessa árvore, que é um piquiá, é o Cariocar viloso, é uma espécie muito importante para a Amazônia, é uma espécie que produz um fruto comestível. Então, a gente observa, por exemplo, aqui de 1976 até mais ou menos 1980, existe um pico na produção de fruto, que também acontece aqui nessa década. Mas, por exemplo, de 2000 a 2005, essa árvore de piquiá, ela não reproduziu. Então, a fenologia ela tenta entender esses padrões. Por que que em alguns momentos ela tem flor, fruto, em outros não? Por que que às vezes ela está com folhas novas, em outros momentos não? O que que isso está relacionado? Está relacionado com fator climático, com fator ambiental ou com fator biológico? E aí, com esses estudos, quando a gente tem essas séries temporais para mais de um indivíduo, aqui no caso eu trago para vocês 3 exemplos de séries temporais longas, de 3 indivíduos da mesma espécie de piquiá, a gente consegue desenvolver um calendário mostrando qual é a época que, de fato, ela está reproduzindo, um padrão, né, geral, e qual é a época que ela está com folha nova ou sem folha. Então, aqui só para a gente ter uma ideia. Na Amazônia Central, a estação seca, onde chove menos, é de junho a outubro, então está representado aqui em cinza. A estação chuvosa é mais ou menos de meados de outubro, novembro, até meados de junho. E durante o final da estação seca, ela começa a ter flores, em seguida, ela começa a frutificar. E essa é uma espécie que a gente chama de espécie decídua, ou seja, ela perde as folhas em um certo momento do ano, todos os anos.
Então, aqui de julho a agosto é o momento que normalmente essa espécie ela está sem folhas. E a folha nova é produzida logo em seguida, mais ou menos de agosto a novembro. Então, o estudo da fenologia permite que a gente chegue a essa conclusão de ter um mapa, de ter um calendário relacionado para cada espécie. E aí a gente pode saber o momento que ela está em cada fase, a gente pode saber a duração de cada fenofase e a frequência, se isso acontece anualmente ou não. Como a gente viu o caso do piquiá, nessa série temporal aqui, ele não se reproduz todo ano, então a gente chama ele de uma espécie supraanual. E como a gente viu também, ele possui uma regularidade de estar alguns meses do ano sem folhas, então ele é chamado de uma espécie decídua. Então, existem diferentes estratégias ecológicas para as diferentes espécies, e essas estratégias elas estão ligadas a uma história evolutiva da espécie. Também pode representar algumas adaptações morfológicas, fisiológicas e ecológicas das plantas. Representam ainda um mecanismo de interação com o clima e interações biológicas. Então, aqui tem 3 exemplos para a gente de artigos importantes na área de fenologia que trazem um pouco sobre o conservadorismo dentro da filogenia. Então, o que as espécies herdam dos seus ancestrais. Também trazem um pouco para a gente como que isso está relacionado com o consumo de outros organismos, sejam eles herbívoros, ou dispersores de sementes, ou polinizadores, e também um feedback com as mudanças climáticas, como que o clima está afetando esses padrões fenológicos. Então, quando a gente tem ali uma semente, germina, a plântula se desenvolve e a gente tem um indivíduo adulto, e a gente começa a acompanhar esse indivíduo adulto, a gente percebe que pode existir as épocas de floração e frutificação, de queda de folhas e de produção de folhas novas. E isso está relacionado com as condições internas de idade, as reservas que ela tem, se ela está num local onde ela tem água suficiente para ela fazer essas mudanças no ciclo. Assim como seres humanos, né, ela precisa de um monte de recurso e condições para ela expressar tudo que ela tem no seu genético e as estratégias de vida das plantas. Então, por exemplo, como uma coisa importante que regula a época de queda e produção de folha nova, a gente pode falar de herbivoria, porque as folhas novas são mais palatáveis. Então, as espécies elas têm que saber a hora certa de produzir folha nova, para não chegar lá e ela ter uma infestação de insetos. Isso também está muito relacionado com a polinização. Se, por exemplo, uma espécie, né, uma planta, ela floresce antes da hora, quando ela não tem polinizadores, ela pode não chegar a produzir frutos. Do mesmo jeito, se, por exemplo, ela é polinizada pelo vento, ela tem que produzir as flores num período de seca, onde há um vento que pode ajudar esse processo de polinização. Então, tudo isso afeta a fenologia. E a dispersão também. Então, se é uma espécie dispersada pelo vento ou por animais, isso muda a época que ela vai produzir os frutos. Isso tudo é dentro do estudo da fenologia. E também a competição, né? Uma foto engraçada aqui, mas que mostra que existe uma competição pelos frutos na floresta, e isso também afeta a fenologia. E como fatores externos que não estão ligados exatamente à planta, a gente tem a sazonalidade climática, que é um dos principais fatores que afetam a fenologia. Então, as épocas que você vai ter mais chuva, ou vai ter mais radiação, maior temperatura, isso tudo afeta os padrões fenológicos. Então, essas estratégias, elas são feitas para favorecer a interação biológica, polinização, dispersão de sementes, para ter uma eficiência na utilização de recursos, então, quando tem mais água, mais luz, e para lidar com essa sazonalidade climática. Então, no período de muita seca, algumas espécies perdem as folhas, justamente para ela não perder muita água. E aí também, dentro desse processo, existe a sazonalidade normal, e atualmente a gente sabe, né, os fatores climáticos extremos, né, alguns eventos de El Niño, Laninha, que podem afetar essa sazonalidade, podem trazer também algumas variações dentro desse padrão normal do clima.
e principalmente a variação na temperatura da superfície do mar e as diferenças de pressão, elas podem causar uma alteração na distribuição das chuvas, né? Da circulação da atmosfera e distribuição das chuvas. Então, a gente tem no Pacífico o El Niño, Laninha, que nos últimos anos a gente vê que tem causado coisas expressivas para a floresta amazônica, e também a gente tem alguns eventos no Atlântico, que a gente pode avaliar e ver a relação disso com a fenologia. Então, aqui, por exemplo, esse artigo de Wright e Calderon, ele mostra que durante El Niño, algumas espécies aumentaram a produção de flores, né, e de frutos. Também ocorre um aumento na produção de folhas de algumas espécies durante um evento de laninha, um evento de seca. Também aconteceu eventos de aumento da mortalidade. Isso aqui aconteceu na Amazônia Central. Chuva demais, causado por um evento de laninha, que afetou a mortalidade das árvores. E um evento de El Niño, que também aumentou muito a mortalidade de árvores. Então, agora a gente está falando tanto de fenologia quanto de mortalidade. E aí a gente volta para a figura inicial, que foi a primeira figura que eu apresentei para vocês, para mostrar aqui essa clareira, né? Uma clareira que estava visível quando eu tirei essa foto, para falar que as estimativas de mortalidade, elas são também descritores fundamentais dessa dinâmica florestal. E elas são importantes para esse monitoramento das florestas ao longo do tempo. E a mortalidade ela tem aumentado significativamente, independente do desmatamento. Então, em florestas protegidas também a gente vê um aumento da mortalidade nos últimos anos, que está muito relacionado com eventos de mudanças climáticas, e isso torna incerto, né, o futuro da floresta. E sem floresta, a gente sabe que altera também o ciclo da água e do carbono, e esse feedback com o clima. Então, além do clima, algumas características das árvores também aumentam, que são essas características funcionais. São atributos que a gente pode mensurar, que a gente pode coletar nas árvores e que refletem as estratégias de vida das espécies. Essas características das árvores, elas afetam a sua aptidão, crescimento, reprodução, fenologia, tempo de vida. Então, basicamente, a gente tem espécies de crescimento mais rápido, as espécies que a gente chama de pioneiras, que têm uma baixa densidade da madeira. São os grupos que, primeiro, têm as mais aquisitivas, têm maiores taxas produtivas e menores taxas de necessidade da madeira, e são espécies tardias que chegam depois das pioneiras, e elas são conservativas, menores taxas reprodutivas, elas demoram muito tempo na floresta. E aí existem muitas lacunas para relacionar, para entender o que tem acontecido na floresta em relação à fenologia e à mortalidade. E por isso são necessários estudos de longo prazo, monitoramento florestal de longo prazo nas florestas, para a gente entender como que estão acontecendo esses padrões agora, a partir dessas mudanças climáticas. E aí eu trago uma pergunta, né? Como que esses padrões de mortalidade, de fenologia arbórea, estão relacionados com as variáveis climáticas e as características das espécies? E aí o meu estudo ele foi na Amazônia Central, em Limões, perto da região de Manaus. Aqui a nossa floresta ela tem um aspecto sempre verde, apesar de algumas espécies serem decíduas, como eu mostrei para vocês nas imagens. E geralmente a gente percebe que a floresta tem 3 estratos bem distintos. Tem o subbosque, o subdossel e o dossel, que é onde ficam as árvores emergentes, né?
A altura média daqui é de 30 a 35 metros, mas a gente tem algumas árvores bem altas. O angelim, por exemplo, a dinísia, que pode chegar até 55 metros. E aí, para eu fazer esse estudo, eu analisei um banco de dados com 1.019 árvores, de mais ou menos 200 espécies, em duas reservas. A reserva florestal Adolfo Duque, onde a gente tinha 500 árvores, e a floresta da estação silvicultural, onde a gente tinha 519 árvores. Esse monitoramento foi instalado na Duque em 1965 e na estação experimental em 1974. Nesse ano, foram marcadas essas árvores, 500 espécies aqui, 519 aqui, e a partir desse ano, mensalmente, 2 pessoas foram em campo para observar o estado fenológico dessas árvores. E aí a gente pegou em 2016 para olhar para esses dados de fenologia e para os dados de mortalidade. Então, vocês veem a importância de um estudo de longo prazo. Ele começou em 65 e em 2016 eu consegui fazer esse estudo para entender um padrão olhando para um tempo muito longo. E aí tem um pouco das famílias, né, que a gente observou. E aqui eu vou mostrar para vocês um pouco o clima da região. É um clima quente e úmido, precipitação mensal de 213 milímetros, precipitação anual de 2.500 milímetros, uma temperatura média de 26 graus Celsius e uma umidade média de 87%. A gente tem uma estação seca, bem definida, onde essa precipitação cai e ela tem em média 136 milímetros por mês, e a temperatura é mais alta, 26,3 graus Celsius. E também uma estação chuvosa, que vai de dezembro a maio, onde a precipitação é mais do que o dobro da estação seca e a temperatura é um pouco mais baixa. E aí, então, desde 1965, 4 pessoas iam para campo, 4 técnicos de campo, para observar essas árvores que haviam sido selecionadas. No início, todas as árvores que foram selecionadas eram árvores maduras, então elas já se reproduziam, elas já eram maduras reprodutivamente maduras, e elas eram árvores saudáveis, então nenhuma árvore doente foi incluída lá. Então, cada vez que eles iam em campo, o que que eles olhavam? Eram 10 classes, que tinha botão floral, se a árvore estava em plena floração ou a floração terminando, se ela tinha fruto verde, fruto maduro ou fruto dispersando, se ela estava sem folha, com folhas novas ou folhas velhas, ou se ela tinha morrido. Então, no mesmo mês, a árvore poderia ter até 4 observações. Então, ela podia estar com botão floral e também frutos maduros e também sem folhas. Então, uma combinação desses fatores também poderia acontecer. Tá bom? Vocês estão conseguindo entender? Tá dando para acompanhar? Tá, está tudo bom. Tá, Só se, ótimo. Se podes falar só um bocadinho mais alto, era bom. tá bom. Tá bom. A outra coisa que a gente observava era se as árvores estavam quebradas, desenraizadas ou se elas tinham morrido em pé. Então, quando a árvore morria, eles anotavam esses fatores aqui para gente. E a gente viu que 50% das árvores elas morreram em pé, que é um sinal de uma morte fisiológica. Não houve uma quebra, como aqui, por exemplo, ou aqui, né? Não houve um desenraizamento por tempestade. Então, 50% das árvores morreram em pé. E aí isso gerou um estudo que eu também vou disponibilizar para vocês, que foi publicado em 2019. E nesse estudo eu analisei a taxa de mortalidade das árvores ao longo do tempo, o efeito das variáveis climáticas locais e das variáveis climáticas globais, que é o El Niño e as anomalias do Atlântico, e as características funcionais das espécies. Então, como eu disse, foram 1.019 árvores, dessas 382 tinham morrido e 637 tinham sobrevivido. 52 anos de monitoramento mensal. Então, a gente sabia o mês exato que a árvore morreu. E como variável climática local, precipitação, temperatura e umidade foram analisados, e como variável climática global, El Niño e o NAU foram analisados.
Como fatores funcionais intrínsecos das espécies, a gente avaliou a densidade da madeira, grupo sucessional, pioneira, secundária ou tardia, e o tipo de mudança foliar, se elas eram decíduas, ou seja, se elas perdem as folhas, ou se elas eram sempre verde. A troca foliar acontece durante todo o ano, ela nunca fica sem folhas. E aí, o que a gente observou? Ao longo de 52 anos, existe uma média de mortalidade na floresta que foi de 0,9%. Então, 0,9% das árvores morriam, em média. Essa média tem um desvio de 0,7% a 1,1% ao ano. Mas, em ano de El Niño, como o ano de 1982, a taxa de mortalidade foi mais de 2 vezes, foi mais do que o dobro, foi para 2,5%. Em ano de anomalia do Oceano Atlântico, a taxa de mortalidade também subiu muito, foi mais do que o dobro, para 2,2%. Aqui também subiu muito. Então, a gente vê que em anos de eventos climáticos extremos, a taxa de mortalidade aumenta muito. Então, independente do desmatamento, independente do corte de árvores, o que a gente está vendo na floresta natural protegida é um aumento da mortalidade quando a gente tem evento climático extremo. E aí, como a gente tem dados mensais, a gente observou isso. Como que isso dá ao longo dos meses, né? Então, para cada uma dessas cores, são esses eventos que eu mostrei anteriormente, então todos esses que estão aqui, né, em vermelho. Aqui, de 82 a 83, o pico de mortalidade foi em setembro. Mas, em geral, as árvores morriam mais em janeiro. Aqui na nossa região, janeiro é a época de chuva. Então, em geral, no início da estação chuvosa, houve uma maior probabilidade das árvores morrerem, né? Aqui, essa linha em preto é a média de todos os anos, tá bom? E aí, por exemplo, em 91, 92, que também foi um evento climático extremo, a gente houve uma alta mortalidade também em janeiro, que mostra que provavelmente as fortes chuvas e as tempestades provocaram essas mortes. Aqui em 82, que foi aquele que eu tinha mostrado primeiro, foi em setembro, que é a estação seca, assim como 1998 e 99 aqui também a maior mortalidade em setembro. Então, a mortalidade ela nem sempre segue a seca, né? Muitos estudos mostram que a seca é muito prejudicial e realmente ela é, mas também eventos de muita precipitação, muita chuva, também afetam a mortalidade. E a mortalidade ela é um efeito conjunto de diferentes fatores. Por exemplo, aqui a gente traz a distribuição das chuvas entre 2000 e 2011. A linha preta é a média, a parte cinza é o desvio padrão, e aqui em azul, todos os meses que a precipitação foi acima do normal. E aqui em amarelo, todos os meses que a precipitação foi abaixo do normal nessa época. E aí, o que a gente vê aqui para a Amazônia Central? Que, na verdade, a gente teve muito mais eventos anômalos de mais chuva do que de menos chuva, do que de seca. Aqui é quando essas barrinhas em azul ou em amarelo, é quando mais de 3 meses de anomalia foram registrados. E aí a gente pode observar aqui, por exemplo, que em 2005 e 2006, que foi um El Niño muito forte, também houve um evento do Atlântico que fortaleceu ainda mais esse evento climático, e houve uma alta mortalidade na Amazônia inteira. Aqui na Amazônia Central, a gente não viu uma seca severa, mas ainda assim a gente viu uma alta mortalidade. E o que está causando essa mortalidade, já que não houve uma seca tão grande aqui? O que aconteceu aqui foram ventos, né? A gente chama de blowdown. Então, ventos convectivos que vêm de cima para baixo, que derrubam essas árvores e causam estragos enormes em diferentes locais e às vezes quadrados na floresta que são totalmente destruídos, né? Então, além da seca, a gente precisa olhar para a chuva, para a tempestade e para vento. E aí agora
Vou mostrar para vocês um outro gráfico desse mesmo artigo. Nesse primeiro conjunto aqui é a média dos 52 anos, e aqui em branco é a diferença entre madeira leve e madeira pesada. Aqui em cinza claro é a diferença entre pioneiras e tardias, e em cinza escuro entre árvores sempre verde e árvores decíduas. Então, ao longo dos 52 anos, a gente teve maior mortalidade para árvores de espécie de madeira leve, mais mortalidade para as árvores pioneiras e também para as árvores sempre verde. Então, esse é um padrão normal dos 52 anos. Só que isso muda muito em anos anômalos. Então, em ano de El Niño, olha aqui, enquanto o normal era aqui mais ou menos o dobro de mortalidade para madeira leve, no ano de El Niño, de 82, isso dobrou, foi para 4 vezes mais. Para as pioneiras também. Isso mostra o quê? Que os eventos climáticos extremos, que as mudanças climáticas, elas não afetam todas as espécies de forma igual. Elas afetam algumas espécies muito mais do que as outras. E aqui eu vou pegar o caso de um laninha, quer dizer mais chuva aqui na Amazônia Central, que houve uma grande mortalidade para espécies pioneiras. Então, 18 vezes mais mortalidade para as pioneiras do que para as tardias. E no ano daqueles ventos extremos, né, o 2005, que eu mostrei que aqui na Amazônia Central não teve seca, mas teve tempestades, a maior mortalidade foi para as espécies sempre verde. Então, existe uma mortalidade direcional para alguns grupos funcionais. Isso quer dizer que algumas espécies estão mais suscetíveis a morrer do que as outras, são mais vulneráveis do que as outras. Então, espécies de baixa densidade de madeira têm uma menor resistência, uma menor rigidez, morrem mais. As pioneiras têm já naturalmente um menor ciclo de vida, mas são menos resistentes à seca, como a gente viu aqui no ano de 82. E as espécies decíduas, elas são capazes de evitar o dano do calor e da seca. Então, as decíduas, elas estão morrendo menos, pelo menos aqui na nossa região. Então, a gente fez também uns modelos para tentar resumir isso tudo. E o que a gente encontrou? Que uma menor umidade e precipitação, ela aumenta a mortalidade aumenta muito acima de 29,5 graus, que é uma coisa assim muito perigosa, a gente precisa olhar para isso. E a mortalidade também aumenta muito durante eventos associados a anomalias do Atlântico e do Pacífico. E isso não aumenta do dia para a noite, por isso que a gente tem que ter um monitoramento de longo prazo. Existe um lag time, né? Um atraso de 1 a 12 meses. Houve um evento hoje climático e isso vai reverberar na floresta até 24 meses depois. Então, existe um atraso na mortalidade. Nem tudo vai acontecer no mesmo mês. Existe uma morte lenta de muitas espécies. Então, o monitoramento da floresta é muito importante para a gente poder observar e documentar esses eventos, esse atraso também na mortalidade. E aí a gente viu que principalmente a densidade da madeira afeta essa mortalidade. Grupo ecológico e fenologia foliar foi menos importante do que a densidade da madeira. Então, os fatores climáticos afetam a mortalidade, mas existe uma grande variação, né, das taxas de mortalidade ao longo dos anos. A maior mortalidade aqui aconteceu em janeiro, que é a estação chuvosa. Calor, baixa precipitação, umidade e anomalias do Atlântico e do Pacífico aumentam a taxa de mortalidade, tanto imediatamente, por causa da falha hidráulica, por causa da queda ou do desenraizamento, ou em até 24 meses após o evento climático. Isso pode ser causado por quê? Pela fome de carbono, pela perda da resiliência, pelo adoecimento. Elas se tornam mais suscetíveis após um evento de seca, por exemplo. E em relação às características funcionais, a mortalidade arbórea foi maior em árvores de baixa densidade da madeira, pioneiras e sempre verde, indicando que essas espécies elas são mais vulneráveis a esses eventos climáticos extremos e também que elas sobrevivem por menos tempo. E esses eventos eles causam, então, as clareiras que mudam o microclima, mudam as condições ambientais que favorecem o estabelecimento de espécies que são desses estágios iniciais também da sucessão, as pioneiras e de baixa densidade da madeira.
Elas têm um crescimento rápido, o que é bom, então elas conseguem rapidamente ocupar essas clareiras, mas elas sequestram muito carbono, é bom, só que elas têm um ciclo de vida mais curto, então entra nesse mesmo loop. E o que pode acontecer? Acelera a dinâmica florestal, altera a composição de espécies, captura mais carbono, mas diminui o armazenamento desse carbono na floresta, porque quem armazena o carbono são as espécies tardias, são as que permanecem mais tempo no ambiente. Então, o balanço de carbono muda por causa da mudança climática. Agora vamos falar de uma parte, né, mais bonita, né, a parte da fenologia. Esse livro também vai estar disponível para quem tiver interesse. Foi um livro publicado ano passado, que é resultado desses 52 anos de monitoramento que o INPA fez nessas 1.000 árvores. E aí, nesse livro, a gente descreve as características de 32 espécies, o comportamento fenológico, tanto reprodutivo quanto vegetativo. Então, a gente fala sobre o número total de eventos, sobre a duração média, o intervalo médio entre eventos e o momento de ocorrência. Falo também de mortalidade, de dendrometria, então, o diâmetro, a altura do peito, a altura total, a altura da copa, diâmetro da copa de todos esses indivíduos. Falo das características funcionais, principalmente grupo sucessional, densidade da madeira, tipo de mudança foliar, tipo de polinização, dispersão, fruto de semente, peso de 1.000 sementes. Então, ele contém várias informações ecológicas sobre cada uma dessas espécies. Aqui é o sumário, né, o índice dele. Então, você pode ver aqui qualquer uma das espécies. Quando você clica, abre diretamente para a página da espécie, que é essa página aqui. E aí, para cada uma dessas 32, existe esse layout bem parecido. Então, tem algumas fotos delas, né? E o calendário fenológico. Então, o que a gente tem no primeiro parágrafo? Basicamente, as características dela, como que é a folha, qual que é o grupo sucessional, densidade da madeira, qual que é a importância da espécie. No segundo grupo, tipo de polinização, tipo de dispersão, fruto, comportamento da semente, se ela é ortodoxa, se ela é recalcitrante, qual que é o peso dessas sementes. No terceiro, o número de árvores monitoradas, a taxa de mortalidade delas. E depois vem os parâmetros fenológicos, como o intervalo médio entre eventos, a duração, o tempo médio de investimento em cada evento, o tipo de mudança foliar, se ela é sempre verde, decídua, qual que é o tempo que ela fica sem folha quando ela é decídua, isso também é muito importante. E a biometria, número de árvores, qual que é o tamanho dessas árvores e como elas são. No final desse livro, eu trago um resumo sobre tudo isso. Então, vão ter aqui as 32 espécies. Cada bolinha dessa é uma árvore. E essas bolinhas resumem a época que acontece cada evento. Então, por exemplo, aqui é janeiro até dezembro. Essa primeira faixa aqui é leaf fall, que é a queda de folha, é o período que ela está sem folhas. Essa segunda é folhas novas. Então, aqui nesse primeiro, vocês vão observar que nem todas as espécies têm bolinhas aqui, tem árvores aqui, justamente porque algumas elas não são decíduas, elas são sempre verdes. Então, elas não têm deciduidade, elas não vão ter essa fenofase, mas todas têm produção de folha nova. Uma coisa interessante, as cores. O vermelho é estação seca, mais intensa, né? Menos chuva, maior temperatura. O laranja é a transição entre estação seca e estação chuvosa, e o azul é a estação chuvosa. Então, o que a gente observa? A deciduidade das espécies, principalmente, acontece durante a estação seca. Então, aqui, algumas espécies começam um pouquinho antes ou um pouquinho depois, mas nenhuma ela fica sem folha na estação seca. Então, isso está muito relacionado, provavelmente, com a água e também com a radiação, que é mais difusa, ela é mais interessante para as plantas durante a estação seca. A produção de folhas novas também acontece essencialmente durante a estação seca, mas a gente também consegue perceber esse gradiente de variação entre as espécies. E isso é muito importante porque está relacionado com a produtividade da floresta.
E aqui eu trago uma foto para a gente ver do que as pessoas veem em campo. Então, os observadores eles vão com binóculo em campo e eles observam. Por exemplo, aqui é a mesma árvore em diferentes épocas. Aqui ela está com folha velha e aqui ela está com folha nova. Então, a deciduidade está muito relacionada com a estação seca e a produção de folhas também está muito relacionada com a estação seca. Em geral, elas perdem as folhas para depois produzir folhas novas. Agora, falando de reprodução. Primeiro aqui, de flores, o segundo de frutos. Aí que entra, assim, uma maior variação das espécies. Elas têm diferentes padrões de floração e de frutificação. Mas a gente também observa que a maioria das flores elas vêm durante a estação seca, exceto para essas espécies aqui do fundo. Então a gente vê a párquia, que produz flores aqui no final da estação chuvosa, a castanha de macaco também, que é uma espécie muito interessante, Peotogine. E aqui, em seguida, a produção de fruto, que ela é um pouco mais variada durante o ano. E isso tem muita relação também com o alimento dos animais, né? Os animais precisam de alimento durante todo o ano. Então, os frutos, eles caem, são dispersados durante todo o ano. E aí a gente pode observar também algumas coisas interessantes relacionadas a espécies do mesmo gênero, por exemplo, a Aniba canelila, que é a casca preciosa, e a Aniba férrea, que é uma outra espécie de Aniba, que é a Laurácea, né? Uma família muito importante, uma família com muitos compostos aromáticos, tem um padrão semelhante entre eles, né? Mas para algumas outras espécies que são do mesmo gênero, por exemplo, o Peutogine paniculata e o Peutogine, deixa eu achar ele aqui, Caatinga, ele já não tem o mesmo padrão. Então, o que a gente falou lá no início, tem coisa que tem muito a ver com a história evolutiva das espécies. Se elas têm o mesmo gênero, elas são parentes, né? Mas nem sempre elas têm o mesmo padrão fenológico, justamente porque elas não querem competir por polinizador. Então, elas podem divergir, enquanto outras elas não competem por polinizador, então elas podem produzir no mesmo momento. A floração, então, acontece principalmente na estação seca e a frutificação no fim da estação seca ou no início da estação chuvosa. No final do livro, eu trago também um resumão sobre esse número de árvores que a gente avaliou nesse livro, o diâmetro médio, altura da copa, diâmetro da copa, e as características funcionais das espécies. Então, quando vocês quiserem ver diretamente esses dados, vocês podem ir no final do livro, vai estar tudo lá resumido, densidade da madeira, grupo sucessional, o ranking de dominância, né? Existem algumas espécies que são muito abundantes na Amazônia inteira, então também coloquei esse ranking de abundância aqui. Quanto mais próximo de um, mais abundante. O tipo de polinização, tipo de dispersão, peso de 1.000 sementes, tolerância ao dessecamento da semente, né? Se ela pode ou não ser armazenada, o tipo de fruto, se é um fruto carnoso ou seco, e o tipo de germinação, o tempo de germinação. Então, a gente chega no final da apresentação demonstrando a importância do monitoramento de longa duração e em curto intervalo de remedição para identificar esses padrões fenológicos e os padrões de mortalidade das árvores, que são determinados por interações complexas, muito complexas, entre o clima, característica funcional das espécies, o tempo, as condições do ambiente. Então, tudo afeta tanto a fenologia quanto a mortalidade. E a gente só consegue entender isso com uma visão mais geral se a gente olhar para o todo, né? E se a gente tiver dado de muito tempo. Calor, seca, eventos climáticos extremos, que são cenários prováveis das mudanças climáticas, eles podem levar a um aumento da taxa de mortalidade, isso está provado, e provavelmente a um menor armazenamento de carbono na biomassa florestal das árvores. E isso tem um potencial consequência muito importante para o balanço de carbono global. Aqui é uma imagem também que eu gosto muito, mostrando, né, esses diferentes padrões fenológicos das espécies. E queria agradecer muito a vocês, agradeço também, né, a todo mundo que participou desse estudo e fico à disposição se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta. Obrigada. Excelente, Isabela.
Muchísimas gracias, súper interesante tu presentación. Creo que nos tenías a todos cautivos con todos los datos que diste, información súper interesante. Vimos que está muy relacionado también a los temas de biometría que nosotros hemos visto durante todo el año también en la campaña de árboles que hemos venido desarrollando y que los instamos a que sigan desarrollando ese tema también de biometría, pero este año nos enfocamos justamente en fenología y bueno, darle el lugar ahora a 3 o 4 preguntas. En principio tenemos una allí en el chat que pregunta ¿qué porcentaje de mortalidad de árboles son por el efecto del cambio climático? Essa é uma pergunta muito importante, né? A porcentagem a gente pode calcular fazendo uma diferença entre a média geral dos 52 anos e essa diferença nos eventos climáticos extremos, por exemplo. Então, a porcentagem ela pode chegar a 80% a mais durante anos de eventos extremos. É uma coisa significativa para a floresta. Existem muitos dados diferentes para diferentes regiões. Isso depende também das características de cada local, mas em geral, a gente pode dizer que existe um aumento muito acentuado da mortalidade durante eventos climáticos extremos. Que son cada vez más frecuentes aparte. O sea que ya no, ni siquiera los podemos relacionar a años, sino tal vez a meses o a semanas de eventos climáticos extremos. Primero comentarles y agradecerle también a Isabela que tuvo un gesto súper generoso, nos compartió su libro, que vamos a compartir ahora el link a través del chat para que todos puedan consultar el libro con toda esta información riquísima que nos ha dado. Así que muchas gracias también, Isabela, por eso. Nos piden también el contacto tuyo, Isabela, si nos podés dejar por el chat. Posso. Vou Y- passar Obrigada, agora. Isabela. Y si tenemos alguna otra pregunta, los invitamos a formularla. Allí tenemos otra pregunta de Lucas Porra. Él dice, los cambios fenológicos producidos por el reciente fenómeno del Niño se encuentran dentro de las consecuencias esperables de este tipo de fenómeno. A gente ainda não tem muito como saber o que espera. O que a gente vê é que às vezes existe um flushing foliar, então a floresta fica toda com folha nova. Isso como efeito do El Niño. Aconteceu isso em 2005. Tem um artigo muito importante que é do Salesca, Scott Salesca, publicado na Science em 2008, eu acho, sobre o evento de 2005. Então, o que ele observou? Ele olhou a imagem de satélite e viu que a floresta estava mais verde durante um ano de seca. E o que isso significa? Significa que elas produziram mais folha. Mas com o tempo, a gente percebeu que a mortalidade também aumentou. Então, existe um custo dessa variação da fenologia. Então, se existe um evento climático, um El Niño, e elas produzem mais folha, elas têm um incentivo para produzir folha, isso pode ser um prejuízo no futuro, porque não era o momento certo de ser feito. Então, depois elas podem ter uma maior mortalidade, por exemplo. Também existe o trabalho que mostra um aumento da floração e frutificação durante o El Niño. Só que no final os frutos eles não estavam viáveis. Não houve uma polinização correta dos frutos. Também efeito do El Niño, efeito de não ter polinizadores suficientes para ter frutos viáveis. Não sei se eu respondi a sua pergunta bem, mas é por aí. Sim, a gente ainda não sabe muito bem o que esperar, mas existem diferentes respostas, tanto de produção de mais folha, como produção de menos folha. Por isso que a gente tem que continuar monitorando para tentar entender melhor o efeito do El Niño na fenologia e na mortalidade. Perdón.
Gracias, Isabela. Aló. Vamos con la última pregunta. Dice, bueno, muchas gracias por tu grandiosa exposición. A partir de las series temporales se observó una tendencia en el aumento de mortalidades, sobre todo respecto a la evolución de estos eventos extremos, que Sim, hemos visto que sí, observou. entre otros factores, ¿no? Hola, Andrea. Oi? Hola, José. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Felicitaciones bueno, al equipo, Andrea, a Ana, Claudia, a todas, ¿no? Las que están comprometidas con esta actividad, ¿no? Y los animamos a seguir adelante. Muchas gracias, Isabela, por tu presentación, muy interesante, ¿no? Yo quisiera más que una pregunta, no sé, pedirte una reflexión y un mensaje a los profesores que están presentes el día de hoy, sobre todo dado que hoy es el Día Internacional de los Bosques, ¿no? Sabemos que Perú, Brasil comparten la Amazonía, creo que compartimos muchas cosas más, y creo que es un momento importante, ¿no? Sobre todo leyendo varios artículos que mencionan un posible colapso de los bosques, ¿no? De la Amazonía para el año 2050, ¿no? ¿Qué mensajes podríamos darnos y la importancia de este trabajo que estamos impulsando desde GLOBE con esta campaña? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Eu concordo que existe um consenso no meio científico de que as coisas estão caminhando por um caminho quase sem volta, se a gente não parar agora para olhar para isso. E acho que o que a gente precisa hoje é mudar radicalmente, né, a forma de consumo, a forma de lidar com as florestas e ter um monitoramento muito bem feito pela Amazônia inteira. Agora, se tiver alguma pergunta específica, talvez eu não tenha entendido por causa Ela, do. isso, Isabela, o que o Martim quer é que tu deixes uma mensagem para todos os professores, mestres de escola que nós temos aqui agora, que é o que tu podes dizer para eles em torno às florestas. Nós temos que cuidar das florestas. Eles, como professores de escola, que é o que podem fazer? Legal. Acho que vocês estão no papel que eu gostaria de estar, né? Porque acho que não tem futuro possível se a gente não parar hoje para olhar para isso com muita atenção, com muito cuidado, com muito amor, por todas essas vidas, por toda a vida que está na floresta, que não é só a vida do ser humano. Então, eu acho que é urgente a gente conscientizar primeiro a nós mesmos, né? Começar de dentro, começar de casa e passar isso para todo mundo com esperança, porque acho que hoje falta também, né, um pouco de saber caminhos possíveis. O que que a gente pode fazer? Parece que está tudo muito difícil, assim. E na verdade a gente pode fazer muito. A gente pode começar pelo por ter sensibilidade para olhar para isso, para entender que mudança climática é um desafio da nossa era e principalmente de quem está vindo agora. Então, como professor, como educador, você poder ter a oportunidade de trazer isso de uma forma esperançosa, de uma forma de revolução mesmo. A gente precisa de uma revolução, principalmente que tem que começar na Amazônia. A gente não pode esperar isso de qualquer outro lugar. Ela começa aqui e a gente está num lugar chave para o planeta. Então, às vezes a gente fala de carbono como se fosse uma coisa longe, né? Ah, carbono, atmosfera, CO2, revolução. Não, carbono é árvore, carbono é folha, carbono é a gente, tudo é carbono. Então, a gente tem que ter consciência disso, trazer isso para os alunos, trazer isso para a nossa vida e cobrar também política pública, né? E isso tudo parte da educação. Eu acho que a gente só tem condição de cobrar uma coisa a partir do momento que a gente entende essa coisa. Então, acho que é muito importante. A gente, às vezes, fica cansado, né, de trabalho, de tudo, mas é o que vai garantir a nossa vida na Terra, das crianças, a nossa, de tudo. Então, acho que tem que olhar com muito cuidado e é uma oportunidade muito grande. A gente está conversando sobre isso aqui agora. É uma oportunidade para todos nós. Eu agradeço demais estar aqui com vocês também. E acho que
vocês estão aí com tudo na mão, sabe? Se vocês puderem, se estiverem buscar, sabe? Sempre buscar mais e trazer isso para a sala de aula é muito importante. Muchísimas Obrigada, Isabela. gracias. Gracias, Isabela. Súper agradecidos todos, todo el equipo y todos los participantes. Luego les vamos a compartir entonces tu publicación por mail, porque me dice Claudia que no tenemos el link, sino que se las vamos a compartir por mail a los participantes. Así que les va a estar llegando seguramente en el día de mañana, o la colgaremos en la web de Latinoamérica y Caribe. Bueno, ahora te liberamos, muchísimas gracias, y capaz que en alguna otra oportunidad te invitamos nuevamente a participar, porque la audiencia y el tema fue súper interesante. Gracias, Que bom. Isabela. Muy Fico amable. feliz. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. tchau, tchau. Estou à Obrigada. disposição para as próximas. Muito Gracias. obrigada. Até breve. Tchau. Até breve. Bueno, y ahora continuamos esta segunda parte. Vamos a enfocar el tema de los protocolos de fenología, justamente, que hemos relacionado a la ponencia de hoy, súper interesante, de Isabela. Algunos de ustedes capaz que ya lo vieron el año pasado, al tema de los protocolos de fenología. Sí, pone nomás el video, Ana, que es un pantallazo de lo que es un bosque y los cambios que experimenta el bosque en el correr del año. Como ven, pasó por todas las etapas, por todas las estaciones. Esta es una zona donde se ven los cambios estacionales y pueden apreciarse tanto desde la nieve en el invierno hasta la floración, la caída de las hojas. Y bueno, generalmente en los bosques caducos es lo que podrán observar, no se dará tanto en la zona del trópico, pero en nuestros bosques en el sur, sobre todo, en la zona templada y más fría, son bastante comunes estos cambios. La próxima, por favor, Ana. Acá queríamos mostrarles un poquito, si bien ya habló bastante Isabela de estos temas de las fases fenológicas que atraviesan las especies arbóreas, allí hay varias de las instancias de las fases: la yema hinchada en el árbol de un manzano, la aparición de los botones florales, cuando se empiezan a detectar, a observar los sépalos, la primera flor, la flor ya plenamente abierta, la caída de los pétalos, el cuajado del fruto y el hinchamiento o el engrosamiento del fruto. Elegimos en esta instancia una especie de frutales, que es un tema que aún no habíamos abordado en la campaña y que varias veces vamos a estar enfocando o mencionando a lo largo de este año, porque también tenemos que atender al objetivo de desarrollo sustentable número 2, que no es menos importante que el resto. Bueno, aquí les traía un ejemplo de lo que es, cómo se calcula, si bien también Isabela habló de ese tema, cómo se calcula mediante la observación y el registro cuando se da una fenofase en una especie determinada, en un ejemplar determinado. Basta con 5 años, pero en general se recomienda hacerlo a lo largo de un periodo más largo, que puede ser de 10 años. En este caso, allí en el ejemplo, en el cuadro, menciona 7 años de observaciones, donde se registra la fecha, por ejemplo, o bien cuando empieza a llenarse de hojas, o bien cuando está por producir su fruto, o bien en la caída de las hojas. Todas esas fenofases pueden ser registradas. Estos datos son compilados y son promediados. Si coincide tal fecha que corresponde a tal día del año, al día 63, al día 145, a lo largo de todos esos años se promedia y se halla una fecha promedio
de la floración o de la foliación o de la senescencia para ese árbol. Estos datos se recogen en los boletines fenológicos. Por ejemplo, en Uruguay hay una publicación que es del Banco de Seguros del Estado, muchos de ustedes, de los profes uruguayos la conocerán, donde se recopilan año a año todas el calendario fenológico, sobre todo de las especies comestibles del Uruguay. La próxima, Ana, por favor. Bueno, y yendo al protocolo directamente, vamos a comenzar con el de senescencia foliar, o en inglés popularmente llamado green down. Cuando ustedes escuchan green down nos estamos refiriendo a este protocolo, que es cuando comienza a cambiar de color las hojas de los árboles y a caerse finalmente. ¿A qué se debe esto? A que en esa estación, que generalmente para nosotros en el sur es el otoño, coincide con el otoño, es cuando se empieza a registrar menos horas de luz durante el día y más horas de oscuridad, y la temperatura empieza a enfriar. En los climas más cálidos es cuando las temperaturas son más cálidas y es más seco en las áreas desérticas. ¿Qué quiere decir senescencia o qué significa, qué va a traer en consecuencia la senescencia? Un periodo de latencia en esa especie arbórea o arbustiva. Y eso significa que el estado de crecimiento va a entrar en suspensión, o sea, va a dejar momentáneamente por un periodo de crecer. En muchos lugares del mundo hay un ciclo de foliación, pero en otros lugares donde generalmente se da la estación seca y la estación húmeda, se dan varios ciclos de foliación. Por ejemplo, florece 2 veces al año o echa sus hojas 2 veces al año. A modo de resumen del protocolo, cuando se inicia o se puede aplicar este protocolo es 2 semanas antes del inicio previsto de la senescencia. O sea, teniendo en cuenta esos calendarios de los que hablábamos, tenemos que determinar, bueno, en qué fecha sería cuándo se va a dar normalmente. Bueno, 2 semanas antes de eso vamos a comenzar las observaciones de nuestra especie en particular o de varias especies, las que decidamos estudiar. Y hasta que hayamos visto todos los cambios de color y terminen de caer las últimas hojas. Todo ese periodo va a ser nuestro periodo de senescencia foliar. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el sitio de estudio de senescencia, que no necesariamente tiene que ver o coincidirá con el sitio de biometría o con el sitio de clasificación de cobertura terrestre. Puede que querramos estudiar una especie de frutal, por ejemplo, como decíamos hoy, que no está dentro del sector de especies que estudiamos para biometría el año pasado, por ejemplo. Entonces vamos a tener un sitio de estudio diferente. O si tenemos especies caducas en ese mismo sitio de estudio que estábamos empleando, podemos elegir alguna de ellas que resulte de nuestro interés para el estudio y ahí coincidirán los sitios. Es un protocolo que se realiza muy rápidamente, sobre todo con observación. Son 10 a 15 minutos y se observa 2 veces a la semana para hacer estos chequeos. No necesitamos ningún requisito previo, tampoco ningún instrumento, es algo que hacemos simplemente con la observación, la simple observación, y con la guía del color de las plantas, que es esa hojita de colores que ustedes ven a la derecha en la foto, que vamos comparando con el color de las hojas. Y como referencias vamos a utilizar, como siempre, las guías de campo de Globe, el protocolo y la hoja de definición de sitio. La próxima, Ana. Allí tenemos el equipo y los documentos que vamos a necesitar para la primera visita, que es cuando definimos el sitio y hacemos la observación primaria y determinamos qué ramas son las que vamos a utilizar. Vamos a ver que es muy simple: un lápiz, una lapicera, cámara o dispositivo electrónico, una brújula, un marcador de punta fina, la guía de color de las plantas, y además, que faltó allí nombrar,
pero está en el dibujo esa cinta que es la que vamos a utilizar para marcar la rama o las ramas que deseamos estudiar. Siempre aconsejamos elegir más de una y vamos a ver por qué. En cada visita solo vamos a necesitar la guía de color de las plantas, el lápiz, la lapicera y la hoja de datos para registro. La próxima, por favor, Ana. Cuando vayamos a seleccionar el sitio, debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, y por supuesto, debe ser una especie caduca. Si tenemos especies nativas a mano, muchísimo mejor, porque son las que nosotros queremos determinar para nuestra localidad, para nuestra región, para poder comparar con otras localidades cercanas, a ver si los ciclos fenológicos coinciden o no, o por qué no coinciden. No deberán ser especies ni regadas ni fertilizadas artificialmente, deberán estar lejos de los edificios y vamos a elegir una especie que sea común a nuestra área. Lo importante es que podamos tener accesibilidad a ese sitio porque va a ser un sitio de visita frecuente durante aproximadamente 2 meses, 2 veces por semana, o sea que debemos prever que capaz que los chicos puedan ir solos porque es algo muy fácil de hacer por ellos, no necesitan supervisión en ese momento, es solo una foto, una comparación de color y listo. Y si vamos a prever un estudio a través de los años, como aconsejaba Isabela, es mejor elegir una especie para poder estudiar a lo largo de todos esos años, o sea, que sea accesible y que podamos volver a verla cada año. La próxima, por favor, Ana. También tenemos que ver o determinar o pensar, mejor dicho, cómo ve el satélite o cómo se ve desde arriba ese bosque, ese grupo de árboles, ese árbol aislado, o si es un arbusto que estamos estudiando y queda debajo del árbol, el satélite no lo va a poder detectar. Por lo tanto, busquemos áreas como a la derecha y a la izquierda, y el árbol más a la izquierda, donde se ven no uno debajo del otro, sino que se ven aislados en el terreno, ¿sí? Que no interfieran, digamos, cuando vemos el verde desde arriba, que no se nos superpongan las copas o los doseles que interfieran la visión del satélite y puedan identificar luego esos cambios fenológicos. La próxima, por favor, Ana. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir el sitio? Primero, completar como siempre la hoja de datos que prevemos para cada uno de los protocolos. Seleccionar el arbusto o árbol, si no tenemos un árbol podemos elegir también un arbusto caduco, y elegir una rama grande y saludable. Generalmente la que debamos elegir es la de la parte exterior o externa del árbol, si es un agrupamiento de árboles, de la parte externa, no del interior del bosque o del agrupamiento, porque allí se genera un microclima. Entonces debemos elegir la que le dé el sol, digamos, si es en el hemisferio sur, la que esté mirando al norte, y si es en el hemisferio norte, las ramas que estén mirando al sur. Debemos identificar en lo posible el género y la especie, o de última, si no lo sabemos, por lo menos tener el nombre familiar, el nombre común, y luego identificar el género y la especie. Marcaremos con esa cinta, suavemente, con cuidado para no romper ninguna hoja, la rama o ramas que vamos a elegir. Podemos elegir 2 o 3 a nuestro gusto, nunca muy abajo, porque los chicos a veces en los colegios suelen colgarse, suelen jugar, suelen hamacarse, entonces busquemos ramas que sí sean accesibles para ellos, pero que no estén muy abajo, y más de una justamente por eso, porque si desaparece una, nuestro estudio se trunca, pero podemos continuar el de la otra rama. Y también vamos a determinar para ese sitio las coordenadas de GPS, localización geográfica. La próxima, Ana. En la primera visita vamos a determinar las hojas, comenzando por la hoja más extrema de esa rama
y las vamos a marcar justo en el borde de la ramita donde comienza el borde de la hoja. ¿Sí? Allí en la unión de la hoja y la ramita vamos a clasificarlas como 1, 2, 3 y 4. Si podemos lo hacemos con colores de marcador distinto, marcador indeleble, que no lastime a la rama, o lo podemos hacer también con cintas o hilos más finitos de colores, sin dañar las ramas. Las vamos a etiquetar como dijimos y vamos a tomar una fotografía desde el centro del sitio mirando en las 4 direcciones, como siempre, norte, sur, este, oeste. Vamos a informar si la hoja está cubierta por nieve o si se cayó, caída, o el color que tenga la hoja. La siguiente, por favor, Ana. Luego, en cada visita que hagamos, vamos a ir registrando el color que tiene la hoja comparando con la guía de color de las plantas. Esa guía de color tiene un código de color para cada uno de los colores que se registran y trataremos de identificar el color predominante en la hoja. ¿En cuál? En cada una de ellas. La 1, por ejemplo, puede tener un tono más oscuro y la segunda puede tener otro tono o predominar otro tono, y así vamos con cada una de ellas y registrando en esa hoja de datos el estado de las 4 hojas. Si alguna se cayó, registraremos caída, y a lo largo de ese tiempo que estemos observando iremos notando las diferencias hasta que las 4 hojas terminen cayendo definitivamente, y allí terminará nuestro estudio de fenología de esa rama. La próxima, por favor, Ana. Y allí les dejamos el significado de algunos pigmentos, de por qué se registra el cambio de color en las hojas, de acuerdo a la estación del año, cuando va haciéndose, como decíamos, el día con menos horas de luz y más horas de oscuridad, y va cambiando desde el verde a veces al naranja, a veces al rojo, incluso al marrón hasta que cae. Allí se los vamos a dejar en la presentación. Ahora les dejo el lugar a Ana, en principio. Hola. Bueno, yo me voy al otro extremo. Andrea estaba en el otoño, yo me voy a la primavera. ¿Qué pasa cuando, qué podemos registrar en ese momento, ¿no? Nos vamos a encontrar con las yemas en estado latente al comienzo, al final del invierno, y luego empieza una yema a abrirse, ¿no? A brotar un poquito, ¿no? Y por último vemos la germinación, cuando empezamos a ver un follaje activo, fotosintético. Aquí comienza el nuevo ciclo de una estación de crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a observar? ¿Cuándo? Por lo menos también 2 semanas antes, o sea, 2 veces a la semana, y empezar 2 semanas antes de que empiecen las yemas a brotar, ¿no? Y vamos a continuar hasta que se detiene el crecimiento de las hojas. Lo que vamos a hacer en este periodo es ver el crecimiento de las hojas, no el color, solo cuánto crece. ¿Dónde? En el sitio de foliación y de senescencia, es decir, el mismo que habíamos tomado para ver qué pasa en el otoño, también lo podemos tomar en primavera, también con las mismas restricciones, que no le pase de todo a la rama, buscar que esté accesible, pero que no esté en una pasada, hablar con la gente que poda, que cuidado que esa rama no se la toquen, porque también hay veces que por desconocimiento justo vinieron a podar y adiós ramita. Entonces también esas cosas, ¿no? El tiempo que se requiere en cada visita es muy poquito, porque simplemente van a medir con una regla el tamaño de la hoja y anotarlo. No hay requisitos previos, bueno, el instrumento una regla, y lo pueden hacer desde los niños más pequeños hasta los estudiantes universitarios. Y bueno, y como siempre van a necesitar la guía de campo, la hoja de definición de sitios y en las visitas diarias la hoja de datos. ¿Qué necesitamos? Bueno, prácticamente lo mismo. Tengan en cuenta que además del registro en el registro manual, también podemos utilizar la aplicación Globe Observer en la función de Data Entry para irlo cargando también a la vez.
Igual, por recomendación, les diría que siempre tengan un registro en papel por si anotaron algo mal, por si queda alguna duda, y tienen un doble chequeo con lo que está, lo que cargaron en internet más lo que tienen ustedes. Bueno, y la secuencia de pasos: definir el sitio, tomar los datos de localización con el GPS, definir qué especie es, en lo posible con género y especie, tomar las fotos del sitio de estudio para los 4 puntos cardinales, tomar los datos de árboles, arbustos, 4 brotes en la misma rama, y si quieren más de una rama es lo deseable, por esto de que muchas veces se pierde alguna, ¿no? Que ya van a ver que en la práctica medio que pasa de todo. Las condiciones del brote es lo que vamos a notar, y el largo de la hoja. Bueno, las consideraciones para elegir son las mismas que les comentó Andrea, ¿no? Bueno, aquí estamos con una rama y vamos marcando los puntitos. ¿Por qué marcamos puntitos y no números? Porque hay veces que la rama es muy finita y no vamos a llegar a ver el número. En cambio, con los puntitos es mucho más simple. Por eso siempre conviene este sistema y empezar del extremo y continuar de esta manera. No siempre, según las especies que tengan, lo van a encontrar tan facilito como está acá, ¿no? Hay veces que nacen todo un ramillete, bueno, depende de la especie que elijan, empiezan las complicaciones a veces, ¿no? Bueno, para empezar hay que completar todos los datos que pide la hoja de datos, de especie, de fecha, de demás, el árbol seleccionado, etiquetarlos, marcarlos, localizar los brotes más cercanos y etiquetarlos con los puntitos, y tomar unas fotos desde el centro mirando hacia las 4 direcciones, ¿no? Bueno, y cada visita, ¿qué vamos a hacer? Medir la hoja, ¿sí? Solo la hoja, no mido el pecíolo, ¿sí? Registrar al comienzo, por ejemplo, cómo está el brote, si está latente, si ya tengo una yema, si empezó a germinar. Hay veces que está perdida porque desapareció por alguna razón. Y después de cada germinación, usamos la regla como están haciendo acá, ¿ven? Y toman el largo de la hoja. Y medir las hojas, cada una, hasta que deja de crecer. Incluso para asegurarse, aunque a la segunda visita de lo mismo, hagan 3 o 4 visitas más para ya garantizar que ese es el tamaño, no va a crecer más. Bueno, completar la planilla con cada hoja. Fíjense, cada hoja lleva sus propios datos. Además de estos registros así manuales, como podemos ver aquí, también existen registros con cámaras, y existen las fenocámaras, que enfocan continuamente a la vegetación y se puede ver, digamos, cambios de colores, o cuando empieza a crecer el follaje. Es decir, podemos hacer un análisis como más global. También, bueno, desde satélite, esto que les decía Andrea, que el árbol se identifique bien, porque podemos cotejar lo que estamos midiendo en el terreno con lo que ve el satélite. ¿Y por qué es importante hacer eso? Porque yo después me puedo ir para atrás, qué pasó varios años más atrás, y puedo llegar a hacer un análisis con imágenes satelitales, aunque si no tengo el dato de la medición manual anterior. Y también hoy en día podemos usar los drones, que en muchos sitios existen, ¿no? Existe una red de fenología que también pueden ir chequeando ustedes y comparando su sitio de fenología y qué está pasando en otros sitios de fenología. Y estas son específicas para ver la fenología. Pero también podemos usar, por ejemplo, esta es una página meteorológica que tiene cámaras online. Y podemos ver, por ejemplo, en este caso, es una zona en alta montaña. Y esto nos permite, o sea, es un sitio que si llegamos a ir, quizás una vez y basta,
y con suerte si llegamos a ir a esos sitios. Entonces quizás eso nos permite ir mirando, comparando qué viene pasando a esa altura y qué nos viene pasando a nosotros, o mirar distintas latitudes, siempre sirven para hacer algún tipo de investigación, o sea, ténganlas en cuenta porque hoy en día es muy importante eso. También las cámaras de seguridad que suele haber en las escuelas. Bueno, los dejo con Claudia. ¿Cómo estamos? ¿Todavía estamos despiertos, atentos, con fuerza? Ok, muchas gracias. Ya vamos a acabar. Esto es solamente una actividad de aprendizaje propuesta. Recuerden que hicimos algunas propuestas de actividades de aprendizaje que las tienen disponibles en la página web del proyecto. Vamos para la siguiente. Esta se llama Introducción a la Fenología. Gracias, Darío, por ese. Sí, estamos despiertos. Gracias por su tiempo también. Siguiente, por favor, Ana. Mi internet anda un poquito inestable, no sé si ya está el siguiente, ahí está. Y esta actividad de introducción a la fenología la pueden encontrar en el libro de Biosfera en la página 56. Está detallada, la pueden leer, la aplican en clase y brevemente se las presento. Necesitamos las mismas cintas de colores, a nosotros nos dicen, mientras más chillón el color, mejor. No busquen esos colores discretos, busquen rosado, amarillo, verde fuerte, porque tenemos que encontrar las ramitas que estamos seleccionando. Una cámara fotográfica, una hoja de datos, regla y lápiz. Vamos a seguir un poquito el protocolo, pero de forma simple. De pronto, si están haciendo las primeras mediciones con los chicos, esto les puede ayudar. Siguiente, Ana, por favor. Voy a esperar que cargue un poquito. Gracias, Edith. Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar? Hojas. Ya hemos escuchado a Isabel, hemos escuchado a Andrea, a Ana, las hojas son muy importantes, ¿no? Y podemos ver las hojitas desde que están, ahora, aquí en Perú les decimos cogollito, ¿no? Están todavía chiquititas, todavía no salen, y luego las hojas revientan y empiezan a crecer. Entonces vamos a ir observando a grandes rasgos ese desarrollo de las hojas. Lo mismo pasa con las flores, desde que son botoncitos florales hasta que tenemos la flor ya bastante abierta y cae, los frutos y las semillas. Es lo que vamos a observar en esta actividad. Siguiente, por favor, Ana. Entonces, préstenle atención a las hojas, a las flores, a los frutos y a las semillas. Yo voy a seguir esperando que cambie un poquito aquí, que va lento. ¿Cómo vamos a comenzar? Básicamente, un día de escuela, un día con los chicos o en la tarde, los sacan a pasear al campo y les dicen que observen las plantas que tienen alrededor y que se plantean algunas preguntas. Y ustedes los van guiando para que estas preguntas sean dirigidas hacia qué pasa con estas plantas a lo largo del tiempo, cuánto cambian, cuándo han visto las plantas con flores, de qué color son las flores, o tal vez hay plantas que tienen flores todo el año, o en qué momento ven las hojas nuevas, en qué momento las hojas se ven más oscuras. Vamos guiándolos a que se hagan estas preguntas sobre los cambios de la planta alrededor del año o del semestre, del mes, y luego les proponen adoptar alguna de estos arbolitos, algunas de estas plantas que quieren. Y lo van a adoptar y se van a dedicar a observar su árbol. Si quieren, ayuda mucho ponerle ahí un cartelito, ¿no? Es árbol adoptado por, ¿no? Y esa persona sabe que lo va a tener que monitorear. Ese es su árbol. Siguiente, por favor, Ana. Así como estos nenes que empiezan a observar. Para observar árboles pueden utilizar a veces de pronto largavistas, lupas, dependiendo de qué tan lejos esté aquello que quieren observar. Depende de ustedes. Cada semana o cada 15 días para esta actividad de aprendizaje. Nosotros nos funciona bien cada 15 días porque no tenemos árboles de crecimiento muy rápido y tampoco es que queremos que todo el tiempo estén ahí. Cada 15 días se puede observar muy bien. Pueden encontrar esta tabla de datos en la actividad. Es muy sencillito, solo hay que marcar sí o no, ¿no? Y hay que decirles a los chicos si es que hay brotes de hojas, ¿hay brotes o no hay brotes? Entonces le digo, sí, sí hay brotes, esos cogollitos que yo digo. Y pueden poner al costado, si están durmiendo en dormancia, todavía están chiquititos,
si están hinchados o si ya se están abriendo. Simplemente pongo esa observación. Luego, puede ser que hayan árboles que tienen estas hojitas verdes chiquititas, esas hojitas verdes claritas, que son hojitas bebé, que decimos aquí, hojas nuevas. Si es que la mitad del árbol o menos de la mitad tiene hojas nuevas, pongo sí, ¿no? Simplemente sí o no, para que los chicos se vayan familiarizando un poco con los diferentes estadios por los que va pasando una planta. Lo mismo con las hojas, si ya empiezan a tener otro color, o si ya ven hojas caídas, si ven flores, si ya hay apertura de las flores, si ya ven que las flores están cayendo y entonces cuando la flor se está cayendo van a comenzar a ver los frutos chiquititos, si ven ya los frutos maduros, si ven semillas en la planta o si ya ven semillas en el suelo. Entonces, básicamente es para entrenarlos en la observación a partir del árbol que han adoptado. Siguiente, por favor, Ana. Y aquí tenemos un ejemplo, no tan bonito como los que ha hecho Isabel. Esto lo han hecho en la Universidad de Estudiantes hace algún tiempo con un árbol que nosotros tenemos, que es el árbol de la tara. Entonces, por varios años, desde el 2005 hasta el 2010, ellos han ido monitoreando mes a mes solo flores y frutos. ¿En qué mes del año hay flores y en qué mes del año hay frutos? Y si se dan cuenta, van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? De pronto, digo, en el año 2009, este individuo, porque se monitorea arbolito por arbolito, lo que decía Isabela, puede ser que sean los mismos individuos, la misma especie, pero cada árbol sigue su ritmo. Lo que dice Andrea también depende de dónde estén, si están más cerca del edificio, más lejos del edificio, le llega el sol, no le llega el sol, cada quien va a seguir su ritmo. Entonces es importante que sea individuo por individuo. Este individuo, en el año 2009, este arbolito, tuvo flores en el mes de julio, ¿no? Pero miren que en el año 2010 no vieron flores, ¿no? Algo les pasó y hubo muy poquita floración ya en diciembre. Y ahí vienen las preguntas, ¿y por qué? ¿No? Entonces, esta ha sido una evaluación que le decimos cualitativa, solo de sí o no. ¿No? Es básicamente como entrenamiento y luego comienzan a hacerse estas preguntas de investigación de qué cambió y en qué se parece la floración con la fructificación. ¿Han observado eso? Siguiente, por favor. Y solo para cerrar esta actividad podemos hacer una comparación utilizando este cuadrito que también lo tienen a disposición para poder discutir, por ejemplo, qué es lo que pasa a lo largo del año, ¿no? Y pueden ponerle el mes del fruto de tal árbol. Hoy día este es el mes del cerezo porque tenemos frutos de cerezo. Por decir, este es el mes de las flores de Enterolobium, acá, ahí vamos a tener que aprender a hablar todos el mismo idioma para los árboles. El mes del jacarandá, el mes del ibirapitá, no sé, tienen nombres distintos a nuestros árboles. Entonces, en este cuadro pueden ir identificando en qué mes del año pueden tener más hojas, más flores, más frutos, más semillas, y por qué. Luego lo relacionan a que este es el mes que más llueve, este es el mes más seco, este mes tuvo incendios. ¿Qué pasó? Entonces, básicamente, esta es la actividad que les sugerimos. Muchísimas gracias. Y ahora sí vienen unos anuncios comerciales, ¿no? Algunos avisos que tenemos que darles. Aquí es básicamente un extra para que piensen que en una actividad inspirada en la doctora Katia Spellman, ella dice que a partir de las investigaciones que hacen con los árboles, pueden construir escenarios. ¿En qué mes puedo tener más frutos y qué necesita mi árbol para tener más frutos? ¿Puedo mejorar el riego? ¿Puedo mejorar la tecnología? ¿Puedo utilizar de pronto más abonos? Esto es para que los chicos comiencen a desarrollar algunas ideas a partir de lo que han observado. Ahora sí, siguiente, por favor, Ana. Solo el IBSS, ¿no? El de Globe, 37 proyectos presentados de 28 profesores inscritos en esta campaña. Ha sido un trabajo maravilloso. Profesores que han presentado 2, hasta algunos 3 trabajos. Muchas gracias por todo lo que han hecho. Y aquí solo para comparar, tenemos 37 trabajos que están muy bien, ¿no? Solo ahí nos supera un poquito América del Norte, que son enormes, que tienen 50,
Medio Oriente y el norte de África, que tienen 50, Asia-Pacífico, porque son muchos en Asia y Pacífico, sabemos que la población también es enorme en Asia-Pacífico, siempre nos ganan, y bueno, y estamos muy contentos, ¿no? Y los 12 de África y la comparación. ¿Cuáles son los temas de los que más han hablado? La mayoría ha presentado trabajos que caracterizan sus árboles, así que muchísimas gracias porque han aplicado los protocolos, han hecho biometría, han identificado especies. Tenemos trabajos relacionados a mosquitos también, es que es muy importante para nosotros, especialmente porque son vectores de enfermedades. Tenemos trabajos sobre carbono, hay 2 sobre carbono, que es interesante y esperamos que este año seguro van a haber algunos más sobre árboles y temperatura, y luego hay trabajos ya de calidad del agua, etcétera. Siguiente, por favor, Ana. Simplemente para mencionar todos los proyectos que han sido presentados, ahí están los profesores que han presentado sus proyectos, los países de los cuales vienen. Siguiente, por favor. Gracias a Brasil y Argentina, que tienen muchísimos proyectos, Uruguay también. Perú ahí también aparece, Ecuador, Guatemala, Colombia. Siguiente, por favor, Ana. Y recordatorios. Básicamente, recuerden que del 1 de marzo al 15 de abril está activo el concurso de fotografías. Ya tienen los links, y igual Josefina los está publicando siempre en redes sociales. Sigan en redes sociales a la oficina regional, siempre tiene novedades, eso es interesante. Recuerden que el 1 de abril también comienza el primer periodo de observación intensiva de esta campaña, el primer IOP, que le decimos nosotros, del 1 de abril al 10 de mayo. Y además tenemos el 3 de abril el segundo taller de formación para maestros en el marco de la campaña. Ahí, por favor. Ana, creo que con esto, nuevamente a todos ustedes, y agradecer también a la oficina regional que nos ayuda con la coordinación, y gracias por estar ahí. Es maravilloso poder trabajar con cada uno de ustedes, con algunos más estrechamente y con otros enterarnos de los proyectos que están realizando. Preguntas y dudas. Un recordatorio nada más, Claudia, que se inscriban a la campaña en ese link que está allí, a las personas que están siguiendo las otras actividades, los talleres o los webinars, que es necesario inscribirse a la campaña para poder participar del concurso de fotografía, de los periodos de observación intensiva y de algún otro incentivo que pueda surgir a lo largo de la campaña. Es fundamental tener la participación de ustedes como inscriptos a la campaña. Además, Gracias. así les llega toda la información. Exacto. Y por supuesto invitarlos a los que quieran a los talleres que estamos haciendo cada 15 días, son bienvenidos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen algunas preguntas? Yo no llegué a mirar en el chat, no sé si, André, ¿vos fuiste mirando? No vi preguntas. Ah. Bueno, pueden prender el micrófono y consultar. Lucas Porra estás preguntando por cuando te referís a todo, ¿qué es todo por el correo? ¿Que te enviemos todo por el correo? Me refería a la presentación que hicieron. Ah, sí. Sí, Sí, el PPT y la grabación manda todo Josefina al día siguiente de cada webinar, y también en esta ocasión les va a compartir el libro que escribió Isabela y que generosamente nos compartió, se los va a hacer llegar también en PDF, y bueno, y todas las convocatorias a las distintas actividades de la campaña. Gracias por preguntar. Buenísimo, muchas gracias. De nada. Fernanda, activa el micrófono. Hola, ¿qué tal? En el Data Hola. Entry, si querés Sí. hacer lo de fenología, lo de Green Down o Green Up, ¿tiene algo particular que te vayas a encontrar ahí o es sencillo? Es sencillo, el Data Entry es lo mismo que cargarlo desde la computadora. O sea, no es que no haces la medición ahí, sino simplemente cargas el dato. O sea, es exactamente igual que el formato de escritorio en la web, el Data Entry. Bárbaro, gracias.
Ana, ¿te requiere definir el sitio primero o no es necesario? Sí, tenés que tenerlo definido el sitio. Ok, También lo podés definir en el data entry el sitio. bien. O sea, te da para elegir si vos ya tenés los sitios hechos, Si te da tenés para los elegir. sitios hechos, te aparece la lista de sitios. Está bien. Y podés seleccionar la lista de sitios o marcarlo en el mapa. Cuando lo vas llevando, que hay que moverlo con los 2 dedos en el mapa, donde te apoyás sobre el sitio, te sale el cartelito del nombre del sitio que vos le pusiste y haces un clic ahí, tocas ahí y te sale el sitio enseguida inmediatamente abajo. Entonces entras y cargas los datos. Dale, gracias. Luis pregunta si tenemos alguna información o material sobre mosquitos. Sí, existen, le podemos mandar. A ver, ya te pasamos un link. Catherine, por motivos de salud no estoy en la primera reunión, voy a poder tenerlo. Si te referís a la presentación del primer webinar, está, creo, o va a estar, perdón, va a estar colgada. Aún no hemos podido lograr que Globe nos diera el espacio para este año para la campaña en la web, pero estamos gestionando eso ya hace unos cuantos días para poder tener todo concentrado allí en la web para hacerlo disponible para todos los docentes. Les vamos a hacer llegar el link cuando esté pronto. De nada. ¿Cómo accede a los materiales? ¿A qué materiales te referís, Elías? Podés activar el micrófono. Debe ser la carta de colores, por ejemplo, esa. Se lo podemos mandar, pero bueno, no sé si es eso. Bueno, si no hay más consultas, les agradecemos su presencia. Ha sido un poquito largo, se nos pasó, pero bueno, no sé qué cortar a los disertantes que con una información tan interesante. Les agradecemos su presencia y los volvemos a esperar el mes que viene al próximo webinar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, chao. Gracias. Gracias. Cuídense Gracias mucho, a un todos. abrazo. Saludos a todos. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Saludos, un abrazo. Qué bueno verles. Gracias, Un abrazo. Miguel. Chao, chao. Chao. Chao, Chao, gracias. Claudia. Chao, Claudia.